Bom dia, rapazes. Como estão? É uma grande bênção poder estar aqui e já nos preparando para a atividade de agorinha, das 10. Já ouvimos uma porção. Tinha um montão de coisa para ler. Quando a gente está assim no escritório é bom porque a gente tem todos os livros e pode buscar daqui e de lá. E eu tento fazer como ele me ensinou. Pega todos os livros e Deus vai movendo tudo. Olha, a gente faz assim, e aí está o que a gente estava procurando. E é como a gente ver as coisas que estão aí, como se a gente tivesse feito tudo de certa forma, que a gente pode dizer, humanamente a gente olha e fala, isso está tão fácil aqui e aqui, e como tudo vai sendo montado como um quebra-cabeça e vai montando tudo, e a gente vê o quadro e diz, graças, Senhor. Mas a gente sabe que não é a gente como humano, é Ele. Por isso toda a glória, toda a honra é do Senhor. Nós somente somos instrumentos. E quando a gente se deixa usar pelo Senhor, aí a gente vê as grandes maravilhas e obras que Ele pode fazer por meio daquele que se deixa usar. Porque se não se deixar usar, como Deus vai usar você? E assim são os profetas também. E hoje, nesse tempo, que é um povo que já não necessita essa parte do subconsciente, que a pessoa tenha nascido com as duas consciências juntas, mas ao Deus falar face a face, então eles com essa percepção profética captam. Vejam, esse é um mistério tão grande sobre o que é o subconsciente se fazendo consciente no escolhido. Em um profeta vêm juntos, porque é como quando liga o interruptor e aí já está. Veja, é como em um exemplo simples, como quando o menininho estava em pé na frente do espelho e pegava na orelha, o menininho do espelho pegava na orelha também, mas ainda não entendia que esse que estava aí era ele. Veja, levantava a mão e o menininho levantava a mão também no espelho. E fazia assim, e fazia tudo isso, mas de momento teve um clique. Ah, mas se esse é eu. Assim é cada filho de Deus com a palavra. A gente lê as Escrituras, o oitavo filho de Davi, um pastor de ovelha. A Bíblia não fala que os demais eram pastores. Procura para ver se disse que os 7 filhos eram pastor de ovelhas. Só fala, deles fala só que estavam preparados, prontos para se apresentar. Mas do único que fala que era pastor de ovelha era Davi. Ou seja, que o oitavo era um pastor de ovelhas, e as ovelhas representam seres humanos, filhos de Deus. Ou seja, que estaria pastoreando as ovelhas no Caribe. E aí esse ministério se divulgaria e divulgaria para o mundo todo, a nível do mundo todo. Agora, quando percebeu que é ele, porque vejam, quando o ungiram, bem, já terminaram. Terminou, saiu e continuou com as ovelhas, mas já estava ungido. E depois viu como Deus foi levando a ele, usando até que o assentou no trono. Como é isso, uma pessoa pastor de ovelhas assentar em um trono? E que trono? E assim é nesse tempo. Ele nos prometeu que nos assentará com ele em seu trono. Ou seja, que mesmo que você seja a pessoa mais insignificante para o mundo, para Deus você é um rei e uma rainha, que se assentará com ele em seu trono. Ou seja, esse é o grupo mais privilegiado. Estaremos em seu trono, reinando sobre toda a humanidade e o universo. Agora, quando a pessoa percebe a bênção tão grande que tem,
E o Senhor vai conectando todas essas partes e componentes do subconsciente. Vem uma palavra e tum, a capta. Ah, isso aqui eu entendo bem. E aqui não. Começa a orar. Senhor, me abra o entendimento. Eu quero compreender isto. E aí ele vê esse lugar santíssimo, vê a sua alma. E escuta, e por meio de uma mensagem, uma pregação ou uma conversa, através de algo simples, ele vem, agora eu vejo. Mas começou a orar, começou a clamar a Deus, me abra o entendimento. Não começa a questionar, porque o que uma pessoa ganha em estar questionando e divulgar a incredulidade? Não ganha nada. Melhor o que vai semeando é rancor e ódio, e isso é perigoso, porque aí vai criando célula sobre célula, e entra um espírito maligno e causa muitas enfermidades. Por isso, temos que ir criando células de vida e não células de morte. Como você cria células de vida? Falando positivo, falando as promessas e as verdades divinas, crendo-as com todo o coração. E você, sem perceber, está criando no coração e na vida dessas outras pessoas com quem você fala, você está criando vida. Agora, veja que lindo, que famoso. Não foi o que pediu e fez a irmã Hatchinrai. Tinha incredulidade naqueles filhos, mas vocês vejam. Ali ela criou células de vida. Ela criou células para a vida eterna. Onde tinha incredulidade, ela criou vida. Irmãos, isso é algo grande, que você possa criar vida no coração de uma pessoa. Então, espera aí, então eu sou um criador? Olha, e de onde saímos? Do Criador do céu e da terra. Pois seus filhos têm que ser o quê? Criadores também. E cada palavra que você fale, fale crendo. Mas tem que falar coisas de vida. Como vai falar coisas de morte, coisas de ódio, coisas que causam inimizade? O único que faz isso é o diabo. Então você não quer se identificar com o diabo porque o seu pai não é o diabo. O seu pai é Deus. E se vem a você com algo assim, você diz, espera aí, aqui tem algo. Como o irmão Branham disse naquelas palavras à noiva, ou se une e vem a ser parte do grupo. Agora, como poderá se unir? A gente orando por essa pessoa e dizendo, olha, isso não é assim, fica calada. Não, que tal coisa? Bom, eu já fiz a minha parte. Então eu não posso mais continuar falando contigo, porque o que você está falando é algo que não procede de Deus. E então a pessoa se afasta, vem, porque ele diz, ou se torna parte ou vai embora. Agora veja, hoje quando lemos essa parte que ele falou que tinha um estado em culto como este, e essa parte nós a repetimos várias vezes, e é sobre este ministério que as pessoas nesse tempo têm estado escutando todas, porque no tempo do irmão Branham, não podemos dizer que isso se cumpriu lá porque ele não tinha o ministério de Moisés, então o irmão Branham já fica descartado. No tempo do irmão William, tinha estado em culto e tudo, e que grupo de dentro saiu para atacar o irmão William, combatê-lo? Nenhum. Pelo contrário. Todos estávamos aí, via todos iguais. Não se via nenhum que tinha se levantado contra ele. O único tempo em que isso está acontecendo é hoje. Que têm estado em culto como estes, tinham escutado todas essas coisas, eles sabiam o que esses profetas tinham predito e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, aonde é que despreza a misericórdia de Deus pela última vez? É neste tempo. Esse é o único tempo onde você pode ver os dois grupos. Porque é um tempo de separação. Porque estão os ministérios que fazem esse trabalho.
os ministérios dos anjos da colheita. Então, aí é que você pode ver que a palavra é que faz isso. E vê o efeito nos grupos. Uns dando vida e outros dando morte. Uns divulgando coisas positivas e outros divulgando incredulidade. E isso não vem desde agora, isso vem desde que o irmão William partiu. Muitos têm estado me dizendo, mas a gente não fala disso, que entraram nas casas para falar, eu não creia nisso porque esse fez isso e fez aquilo, e divulgando incredulidade e ódio. Então aí você vê que tipo de pessoas são. E por fim, vejam, já mostraram suas cores. Porque tudo fica descoberto, fica identificado como os incrédulos. Mas bendito seja o Senhor que a cada um de nós, Deus nos escolheu para crer. Porque não podemos fazer outra coisa. Viemos de Deus, que é aquele qual pensou desde antes da fundação do mundo para nos colocar neste tempo, para crer o que Deus prometeu através dos profetas e para estar neste tempo vendo, tocando e palpando com nossos próprios olhos tudo o que Deus prometeu que ia realizar. E esse é o tempo de anistia. A M e a N juntas são um pouquinho difícil, mas anistia. Porque esse tempo foi o tempo em que estava cumprindo a dispensação da graça. Mas quando ele pega o livro e se levanta para fazer a obra de reclamação, aí, um silêncio, antes de abrir o sétimo selo. Mas, Senhor, tu se levanta do trono, não tem sangue. Então, a noiva está na terra. Estamos à mercê de tudo. Senhor, poderemos falhar em algum momento, somos humanos. Onde está a sua misericórdia? Então, aí tem que procurar na alma, que é onde essa grande voz de trombeta faz o chamado para subir à era da pedra angular, aonde o sangue está aplicado, que é o Espírito Santo. E ao ele olhar, onde estão esses rapazinhos por aqui? Ah, sim, receberam o meu chamado. Estão no lugar santíssimo. Eu os vejo justificado, os vejo limpo. E para o lado do diabo, fala, não, porque tal coisa, porque recorde que o diabo então é lançado. E em vez de acusar lá, aonde é que vem acusar? Aqui. E começa a apontar, acusar, e começa a fazer essa obra em pessoas, e começa a acusar, apontar, mas você está tão seguro que, fala o que você queira falar, você também cumpre as Escrituras, eu sei onde estou, e eu sei como o Senhor me vê, é através destes olhos de misericórdia, através destes ministérios, onde a anistia vem a cumprir plenamente em uma nova era e em uma nova dispensação. Hoje é o pleno cumprimento desta anistia, porque durante a dispensação da graça poderemos dizer assim qualquer um, mas e agora? Agora quem recorre a essa anistia? Porque mesmo estando aí, não, eu não a quero, assim não. Eu prefiro voltar atrás e dizer que ele ainda está no trono. E ir por cima do que um profeta já falou. E até preferem começar a batizar novamente. Porque não aceitam esse novo propiciatório, esse novo caminho preparado por Deus. Rejeitam o caminho que Ele preparou, que Ele proveu. E o caminho que Ele dá sempre é o melhor. Não existe outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, ninguém pode entrar na presença de Deus se não for por meio de Jesus. É ungido, é o Messias, é o Cristo, é o Espírito Santo. Ele é tudo em um. Não são muitos deuses, é um só. Agora veja que tem um lugar, olha aí, somente era para saudá-los. Mas a palavra é tão doce. É tão doce que a gente não vê o que produz quando é digerida.
E porque está aí e a gente olha toda a situação, todos os problemas que aconteceram e estão acontecendo e também que virão situações que foram difíceis, são difíceis e serão difíceis. Mas ao falar é doce. E isso a gente não presta muita atenção porque a gente é humano e de qualquer forma essas coisas estão aí. Mas quando a gente olha as promessas e olha quem a gente é, a gente não vê isso como algo de estorvo. Mas a gente diz, assim tinha que ser. Como ele disse, se fosse possível, passa esse cálice de mim, passa. Mas se não for, faça a tua vontade. Ele sabia as coisas que ele ia passar. E, por acaso, como humano, terá outra forma de passar isso? Eu não vi outra forma que possa desviar o Apocalipse 11. Isso já foi predito e já foi visto. Consequentemente, tem que passar por isso. Mas somos pessoas maduras e conscientes, o que não podemos falar, como Pedro disse, olha, tal coisa não te aconteça. Pedro não sabia o porquê isso ia acontecer com o seu Senhor, que o seu Senhor ia passar por isso. Mas, no final, viu que tudo ia contribuir para o bem. Agora, veja, ele disse, isso foi uma reunião de ministros em 85. Disse, a quem a incredulidade causa dano? É aquele que a tem. E esse causa dano a outras pessoas. Se tiver incredulidade, porque faz com que a incredulidade dele também impacta e leva a incredulidade a outras pessoas. Pelo que prestará contas a Deus. O que você não possa crer ou o que você tem incredulidade, não tente meter incredulidade disto em outra pessoa, se a outra pessoa não tem. Porque depois, quando você sair da sua incredulidade de algo que você não possa entender, depois você terá que ir a essa pessoa para tirar dela também. E sabe o que essa pessoa vai lhe dizer? Bom, então você tem, é de duas palavras, vem aqui, você não terminou de me dizer que era assim, que isso não podia ser assim, e agora você vem com essa outra história. Então a incredulidade vai fazer com que ele fique contra de você e por um momento não vai crer em você e vai ficar confundida. Assim que fale aos demais todas as coisas boas e poderosas e todas as promessas divinas que Deus tem para o nosso tempo, para que assim todos que devem crer, creiam. E o que você não veja claro e não esteja seguro, você não manifeste incredulidade, fique calado. Quantas vezes nós temos dito, se não entende algo, cala a boca. E não é com raiva para faltar com respeito, mas é uma advertência do próprio Deus. Está advertindo que se não entende, fica calado. O que você ganha estar falando? O que você ganha divulgar incredulidade e ódio? Nada. Agora poderemos dizer, nós estamos recebendo tudo que corresponde aos trovões, que é a fé do rapto. E estamos nos preparando sob capa, e Deus está realizando tudo o que Ele prometeu. Pregação, recebendo essa fé do rapto espiritual, ou seja, cura espiritual. E depois iremos vendo tudo que corresponde às etapas do sétimo selo, sobre essa terceira etapa, onde tudo irá gradativamente aumentando. E por outro lado, poderemos dizer, mas e vocês? Em que estão se baseando? E o que está preparando vocês para receber a fé do rápido? Onde isso está nas Escrituras? Me mostra. Onde a preparação e fé do rapto para ver o santo que partiram e todas essas promessas, me mostre onde isso que você está fazendo está baseado no cumprimento da visão da capa. Me mostra se isso vai ser e dará a fé do rapto ao que segue. Blasfemando e criticando, isso é fé do rapto? Nisso você está se preparando e ligando e tentando convencer os demais, isso é fé do rapto? Se a pessoa pensasse um pouquinho, usasse um sentido natural, se a pessoa usasse o sentido natural, aí tem algo que não podemos negar.
e é a predestinação. Ou seja, tudo resume na predestinação. O que irá ver, vê. E o que não, poderá ler por o quadro completo, tudo bem montado, e não existe maneira que veja. Agora, se é uma pessoa que é das que não irá se perder, então Deus ou leva antes e salva a sua alma, e depois do milênio, então obtém vida eterna, antes que cruze a linha. Agora veja, continua dizendo, assim que para os demais todas as coisas boas e poderosas e todas as promessas divinas que Deus tem para o nosso tempo, para que assim todos que devem crer, creia, e o que você não estiver certo ou não veja claro ainda, você não manifeste incredulidade, fica calado, ore a Deus, para que Ele lhe abra o entendimento através de alguma palavra, alguma mensagem, onde seja falado a respeito disso. E então você entenderá o que de momento não tinha entendido, mas recorde que todas as coisas cooperam para o bem, para os eleitos. E na eternidade nós desfrutaremos de tudo que fizemos aqui. Todos os atos dos filhos de Deus diz que as obras seguem com eles. E depois desfrutaremos dessas bênçãos. Portanto, estamos conscientes de que tem um programa e que estamos fazendo a história do sétimo selo. Estamos fazendo, construindo o que depois será conhecido o que foi. Ou seja, você é um ator. E a parte que corresponde a você, então você como ator deve fazer bem. E se primeiro for um ensaio, pois a gente deseja atuar da melhor forma para que o contrate, porque entre tantos seres humanos, cada um vai fazendo a sua história. E aqui Deus está contratando os que vão reinar no milênio e na eternidade. E queremos que essa história seja a melhor. E seja que Deus já teve em sua mente, em seu projeto, esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai passar por essas coisas, porque esse aqui tem que ter esse caráter, receber esse caráter nesse momento, e esse eu vou fazer ele passar por essas coisas. Mas vocês vejam, ele disse ao diabo lá no tempo de Jó, está aí, mas não lhe toque a sua alma. Portanto, você tem que estar consciente que existem provas. E a gente fala, por que isso aconteceu comigo? Ou por que estou passando por essa situação? Não se preocupe, Deus está protegendo a sua alma. E tem que pensar como Jó, pensar sempre positivo, e sempre olhando as promessas e sempre consciente de que o inimigo não pode tocar a sua alma. Esta está mais protegida do que você imagina. Aí jamais o inimigo poderá entrar. E quando perceba, ou sair da situação sem perceber. Pode ser que no outro dia entre em outra situação. Olha, eu saí de uma e me meto em outra. É Deus também te moldando. E também provando você, se você é fiel no pouco. E Deus nos leva por caminho que às vezes a gente diz assim, por que isso acontece comigo e outras pessoas não passam por isso? Esse que está fazendo isso e eu que me comporto bem, podemos dizer, mas isso não se trata disto. Mas bem, isto é individual. Não pode estar olhando a palha do olho se você tem uma viga que quase não aguenta carregar. Quase não enxerga. Mas isso é individual, é a pessoa com Deus, e sempre pedimos a Deus que nos ajude. E também damos uma mãozinha ao nosso companheiro. Deus, ajuda meu amigo, minha amiga, meu companheiro de trabalho, que está na mensagem, vejam. Porque todos vamos para
o mesmo lugar. E que lugar é? A ceia das bodas do Cordeiro. Todos vamos para lá. Não pense que existe outra ceia preparada em outro lugar. É somente em um lugar. Ali não tem mesa para a pessoa escolher. Não, me coloca ali, porque aquele ali, eu não me dou bem com aquele. Eu olho na cara dele, não me sinto bem. Deixa eu ir pelo outro corredor, porque esse aí está aí. Bom, isso é para que entendam. Mas é assim. Eu não quero me sentar lá e já vem esse outro. Na ceia das bodas do Cordeiro, todos seremos iguais. E esse corpo novo que ele vai nos dar, aí todas as diferenças que possamos ter aqui, vejam, sempre tratar de contornar a situação e resolver, porque lá não vai ter tendas, como Pedro, Tiago e João dizia, mas lá não vai ter uma tenda para mim, outra para aquele, eu vou chamar aquele e os demais. Não, lá todos seremos iguais, portanto, ao todos ir a um só lugar, ao mesmo lugar, ainda tenho vontade de rir por dentro. Mas todos vamos chegar à meta, que é a perfeição. Ainda não podemos dizer que somos perfeitos, somos humanos. E dia por dia pedimos a Deus que nos ajude a continuar sendo preparados para alcançar essa estatura deste homem perfeito. E você mesmo diz, isso eu tenho que corrigir, isso eu tenho que corrigir. E dia por dia você vai corrigindo. E o que não consegue, pede a Deus, e Deus cedo ou tarde vai te ajudar, porque tem esse desejo aí, esse sentir. Bem, para mim tem sido uma grande bênção poder conversar com vocês assim, esses momentos assim, informal, mas falamos as coisas como são. E sempre vendo tudo, olhando tudo conforme a promessa, conforme a palavra. E breve chegaremos a essa perfeição, que quando nós perceber, Deus estará realizando coisas que um ser humano normal e comum não pode fazer. Essa é a plenitude de Deus nos escolhidos na Igreja Noiva neste tempo. Isso virá e vai estar entrando na igreja, dentro de você, como eu disse no início. Você vai ter em você esse poder criador. E de momento não poderá ser visto. Quando você estiver dando vida eterna aos seus familiares, onde não tinha e aparentemente não se vê nada, você creia porque você já criou vida eterna em uma pessoa e isso é o maior. Quando perguntaram a Gabriel Mombrard, disse que vieram para a varanda, ele fez assim, um cenário, vieram na varanda, lá no céu, saíram na varanda, e Deus saiu e disse, olha, Gabriel, o que é maior? Para você, o que é o maior que foi criado? Olha, criação poderia dizer o sol, criar o sol, uau, isso é algo grande. Ou criar comida onde não existe. Por isso, irmão Branham, vejam, disse que na parte quando Jesus pegou os pães e os peixes, ali já tinha algo criado. Mas quando ele falou a palavra, o irmão Branham falou a palavra sobre algo que não existia, que foi os esquilos. Então isso já são palavras maiores. Portanto, quando ele disse o que é maior, ele disse, Gabriel disse, o maior que Deus criou, o maior é a vida eterna. Agora, isso, quando a irmã Hatirai falou a palavra, ela estava criando o que Deus criou no princípio. Vida eterna, meu Deus, isso é algo grande.
Você já não está fazendo? Você está criando vida eterna nos seus familiares, pedindo a Deus por eles, para que Deus os tenha na eternidade. Isso é criação por boca humana. Isso é algo que quando a gente pensa, os terei na eternidade, mesmo que não me abra a porta, mesmo que me rejeita porque me chama de fanático, mas esse irmão, seu primo, tio, avô, quem for, não sabe o que eu estou pedindo por ele, ou não sabe o que eu já disse, que eu quero ele assim, mesmo desse jeito que ele me trata, eu quero ele assim. E no final vai me dizer, me perdoa, olha, por tudo que eu te fiz, por tudo que eu falei de ti, eu te chamei de fanático, eu te chamei de tudo, e mesmo assim, quem sou eu para merecer a vida eterna? É o amor de Deus sendo expressado por meio de um escolhido. Isso é algo grande. E a gente fala assim, aparentemente tão levianamente, mas você verá a importância dessas palavras quando estivermos na eternidade. Quando você possa ver aqueles que poderiam ter se perdido e por sua boca, que foi falado vida eterna, você o terá. Isso é algo grande, eu creio que nós, o que nós necessitamos é desespero para poder compreender plenamente o que Deus está fazendo no coração e na alma de cada um de vocês. Deus está trabalhando com o escolhido, ou está mudando, ou está levando a um lugar onde somente dependa da palavra, que dependa somente de falá-la, que não dependa das coisas terrenas, mas dizer, falar. E então ele se pôr na frente e operar. Por isso Mombrar dizia, que o anjo dizia a ele, quando eu dizia a você que fizesse isso ou falasse isso, então tu falava o que eu te dizia e as coisas aconteciam. Quando você compreende que o que está por trás é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o Espírito Santo operando, então não tem quem fique na sua frente. Como ele disse, eu não ficaria na frente de alguém que tem a fé do rato. Esses são vocês. Esse alguém são vocês. Essa escritura, então, já... Você aparece aí como menino e fala, esse sou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, essa escritura é minha. Eu a faço minha. E então você se move com passos firmes, crendo que você não é um molenga, como ele disse, pregadores que são os molengas no púlpito, que não se atreve à verdade porque muitos vão embora, ou não atreve a dizer como deve se comportar, e disfarça as coisas. Olha, você vai ficar só, então eu ficarei sozinho. No tempo de falar a palavra. Gostem ou não gostem as pessoas. O que é de Deus, ouve a voz de Deus, e o que é de Deus sabe como deve agir para receber as promessas. O que queira ficar, pois as portas estão abertas. Os que não quiserem ficar, a porta está aberta e pode sair. Tem esse livre-arbítrio como na anistia, ou agarra, ou apega, ou não pega. Nesse tempo, Deus está nos dando esse tempo para nos preparar, para obtermos as promessas e poder olhar mais além desta dimensão. Poder olhar onde estão os da sexta dimensão. Bem, estamos em um tempo que a quinta dimensão está se abrindo, mas também a sexta dimensão está se abrindo. E estamos tendo acesso a coisas mais além. Já estamos chegando a uma parte onde Paulo disse, eu não posso falar de coisas que ser humano algum tem ouvido e nem tem visto. E nós já estamos muito mais além do que Paulo viu. Estamos já entrando em umas etapas muito importantes, onde já não ouvimos o mundo, falando em termos espirituais. Aí já não tem rebuliço. No lugar santíssimo, o que escutamos aí é a voz de Deus. A voz de Deus nos falando neste tempo final.
À noite eu estive vendo, eu não sei se vocês viram, um vídeo que foi divulgado pelo Hamas, eu não sei se vocês viram. Aqueles terroristas animais que usam as redes e tudo para divulgar, difundir o ódio. Como pode um ser humano divulgar o terror? Eu peço à comunidade internacional que faça algo. Então colocam vídeos, os próprios noticiários que também são parte disto, divulgando uma suposta fome, como os que estão por trás são os próprios do Hamas, que colocam as crianças na frente, para que isso fique gravado e jogar a culpa em Israel. Por que não entram todos ali e de uma vez por todas tiram esses que estão sequestrados? Não sabe o sofrimento que esses seres humanos estão passando ali e os familiares também. Que faça algo a um familiar de um dos presidentes para ver o que vão fazer. Isso não deve ser permitido. E neste tempo, eu faço um apelo, um chamado à comunidade internacional. Ali estão violando os direitos humanos de um ser humano, e não somente esse que está nesse vídeo aí. Eu não sei se vocês têm aí, porque isso tem que divulgar. Ele estava ali, diz, cavando a sua própria sepultura. Isso é uma morte lenta, onde a água é salgada, onde come migalhas de pão. Ou seja, as pessoas, os governadores, tanto religiosos como políticos, mas virá um reino que isso não será permitido. Vai ser regido com vara de ferro. E aí verão o que é governar. Esse reino messiânico será estabelecido em Israel. Israel será a capital do mundo, onde estará o trono de Davi, do filho de Davi. E daí governará o mundo inteiro. Gosta e não gosta as nações. Israel é o meu filho, o meu primogênito. E aí será estabelecido o reino do Messias. E tudo vai desembocar nisto. Por que vocês pensam que muitas nações até agora estão assinando, que estão a favor de um Estado palestino? Até mesmo nações que tinham estado a favor de Israel e agora estão contra. Como vão meter um terrorista do lado? Como vai colocar um terrorista do lado? Se pode, mas sob as leis de Israel, sob as condições de Israel, não sob as condições da Palestina, ou seja, deste povo. Eu faço um chamado a que libere imediatamente esses sequestrados que estão ali, que estão sofrendo, que estão morrendo lentamente, dia após dia. E que agora todo mundo com isso, que mais evidência quer? E então, envia 2 ou 3 caixinhas de comida e dizem que estão fazendo algo. Uau! Quando a própria comida, os próprios do Hamas a pegam e os mantém ameaçados, a esses próprios do Hamas, que não, os de Gaza, que não têm a culpa, os ameaça e diz, se não fizer isso, eu vou matar sua avó ou vou matar o seu pai. Leva para lá e faz com que saia a notícia. Ou pega o bebê, ou pega uma família e diz, você vai buscar a comida e traz ela para mim aqui, ou senão eu mato toda a sua família. E vão lá, e vocês podem ver ele procurando. Não é para eles, não pense. É para levar aos do Hamas, porque os estão ameaçando de morte. Agora, por que não falam isso? Essas são as verdades que estão acontecendo em Gaza. Então vem e diz que é porque Israel não quer dar comida, mas você está alimentando os próprios terroristas. Que todo mundo entre ali, todos de uma vez, e dê um golpe de Estado no terrorismo ali em Gaza, para que você veja. Mas ninguém é macho para entrar lá. Eu não sei se tem aí, eu tinha esse, deixa eu ver. Sim, esse mesmo. Coloque aí para que vejam. A paciência de Deus para este tempo.
A paciência de Deus, nesse tempo, cada vez vai se esgotando mais e mais. E se é assim com a sua própria casa, quanto mais para o mundo. Por isso ele disse, na 365 de Eras, diz, Deus castigará esse mundo maldito, ele disse. Ou seja, o mundo já está pronto para o juízo, mas por causa dos escolhidos, esses dias são encurtados, para que eles não recebam o juízo. Eu não sei se já tem aí. 362 do livro das Eras. Porque o juízo já está por cair. E a gente em pleno século XXI ver isso é algo que não tem nome. E por quanto este reino, esses reinos são do maligno, tudo o que faz é que olham e dão a costa. Tem um povo latino-americano e caribenho que está a favor da paz, que está a favor de que deixe Israel em paz de uma vez por todas. Não, que Israel está brigando, mas vocês estão tendo uma frente em toda, atacando em toda parte. Aparece só Israel atacando, mas não mostra quantas bombas e quantos terroristas entram lá, explodem trem, onde não tem o sentido de que ali tem vida. Ou seja, não tem amor à vida. E isso é o que sai nas maiores notícias e informações, porque o inimigo, isso não sai nas grandes notícias, porque isso é que o diabo quer que o ser humano não estabeleça o reino do Messias para os seres humanos. Nós podemos falar com umas criancinhas, lero, lero, sim, vai acontecer. Sim, não creia que o reino de Davi não vai ser estabelecido ali. Será estabelecido o reino do Messias em Israel. Será o trono, a capital do mundo inteiro, mesmo que goste ou não goste de algumas nações. Vão ter que viver com isso. Hoje não vão dormir. Isso é assim, diz o Senhor. Isso será estabelecido, onde todas as nações diz que virão a Jerusalém levar, fala, os dízimos e tudo, ou seja, os presentes, as ofertas a Jerusalém, ou seja, será a Bolsa de Valores. Lá será o Distrito Federal, tudo estará ali. O Ministério da Cultura, o Ministério da Religião, tudo, o Ministério de Água, porque lá não vai chover, será uma peninha ali, água que cai a chuva por um ano, ficará sem cair água por um ano, portanto as nações têm que andar direitinho. Se fosse o dedo de Júlio que estivesse aqui, ele faria... Júlio deve estar rindo, porque eles são os que chegam primeiro na atividade. Quando eles estão aí, chegam bem cedinho, mantendo silêncio. Não tem nenhuma atividade no céu, tudo está em silêncio, escutando. E se o irmão Branham tratou de descer, você não creia que um ou outro... Uai, o que aconteceu com você? Não, é que... Eu estava aqui analisando o meu pé, olhando o meu pé. Ele tentava fazer o pé descer, irmão Branham disse, não conseguia. Mas eles sabem que tem um julgamento lá primeiro. E enquanto Moisés e Elias estiverem na terra, eles não podem vir. Disse, ele virá. Agora, primeiro estaria na 7ª dimensão. E depois desce a 6ª, como Jesus. Quando disse à mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Portanto, primeiro ele foi lá e depois passou pelo paraíso. Bem, o vídeo. Obrigado. חופר את הקבר, קבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך
Eu estou cavando a própria sepultura. Eu estou caminhando direto para a minha sepultura. A minha sepultura onde creio que vou ser sepultado. São os únicos que podem acabar com isso. Quem? Os governos são os únicos que podem acabar com isso para que possam ser libertados e estar na minha própria cama com a minha família. O mundo deve ver isso e deve já dar um stop nisso para que pare. Para quem não sabe o que é parar, em inglês é stop, e parar de uma vez por toda com isso. Não foi ontem que divulgaram esse vídeo? Os do Hamas. É algo terrível. Portanto, eu faço um chamado a toda a comunidade internacional que atue imediatamente e que breve fiquem libertados. Todas essas pessoas que estão ali ainda, veja, são tão animais, porque são os animais que pegam o corpo de pessoas que morreram e não os entregam e os mantêm mortos ali. Um falava que o cheiro era tão forte, a peste era tão forte, é insuportável, algo desumano. Bem, que Deus os liberte a todos e que os que estão vivos regressem aos seus lares com seus familiares e que acabe de uma vez essa guerra que tem em Gaza e até mesmo no norte, essa parte do norte também e a parte leste também, mesmo que sabemos que virão dias difíceis para Israel, mas a promessa é que desde lá, o filho de Davi estará reinando sobre toda a humanidade. Portanto, tudo vai desembocar em um reino de paz, de amor e de felicidade. Pelo que toda a América Latina, identificada em filhos e filhas de Deus, que se identificaram com esse ministério, estão a favor deste reino, estão a favor de Israel. E quero dizer a Israel, vocês não estão só. Vocês têm mais do que uns amigos. Você tem uns irmãos que estão orando ao Deus eterno, ao mesmo Deus de vocês, para que breve a paz venha sobre Israel e sobre toda a humanidade. Que Deus os abençoe e os guarde. E até as 10 da manhã, onde novamente estaremos conversando sobre as promessas e o que Deus tem para nós nesse tempo e continuar nos preparando para obtê-las e poder acessar a essa sexta dimensão plenamente. Poder olhar com esses olhos, com os nossos sentidos, olhar tudo o que tem na Terra Prometida. Eles entraram e pegaram uva ali e saíram. Tem um mecanismo para entrar e sair. Tem uma forma de entrar a essas promessas e trazê-las e colocá-las a favor da obra neste tempo. Sem limitações. Felipe provou, Elias provou. Elias avançou, foi tão rápido que chegou primeiro. Na verdade, foi Elias ali. Felipe, Josué, Caleb. Na Bíblia, muitos fizeram. Muitos deles chegaram a provar disto. E vimos também em Jesus passando pelas portas sem limites. Mas vamos provar tudo isso em conjunto, juntos, neste tempo, ainda estando nestes corpos.
Deixa que comece a acontecer o que está profetizado. Me dê uma igreja. Me dê uma igreja. E você verá o que Deus fará. Bem, Deus os guarde, Deus os abençoe e os amo de coração. E continuemos orando para que Deus cumpra as profecias e vamos continuar criando vida. Os escolhidos criando vida eterna. Sou um criador teu, Senhor. Sou um instrumento teu. Siga-me usando, criando vida. E, consequentemente, ao redor desta palavra que é criadora e está criando vida, o que vai acontecer em você? O mesmo que em Abraão e Sara, ao redor desta palavra, foram rejuvenescidos. E aí foram criado vida em um corpo físico palpável, mesmo que depois morreram. Mas vejam, ali também provaram desses frutos. Você quer ficar mais forte? Peça. Senhor, me permita estar vendo essa luz para chegar. Necessito de juventude, Senhor. E já está com o espiritual, mas acesse e peça o físico também. Tu já me curou espiritualmente. Ok, a gente dirá, Senhor, estamos indo bem. Estou bem, eu estou crendo nessas promessas, eu estou vendo tu operando na capa, estou vendo o que foi prometido, estamos indo bem. Está me ajudando a consertar certas coisas na minha vida. Faltam 2 ou 3, mas tu vais me ajudar, Senhor, tu estás me ajudando. E eu vejo que eu caio e tu me levanta, ou seja, que tu estás comigo, não me deixou só. Vamos continuar para diante. Bom, eu vou colocar da minha parte, eu vou fazer a minha parte, Senhor, eu vou fazer a minha parte. E você fala com Ele, como o filho conversa com seu pai. Senhor, agora eu necessito, por favor, eu necessito de mais força. Me dê força. Sabemos que o caminho será difícil, vai ser duro, mas com a sua ajuda, com a tua ajuda eu vou chegar e quero ser um instrumento nessa etapa. Eu quero ser parte deste 7º selo sendo realizado em o pleno cumprimento. Eu quero ser um instrumento teu ao lado deste ministério. Eu quero ser uma extensão deste ministério. Então você peça. E Ele que é fiel para cumprir, Ele te dará isso. Que o meu espírito, o que Deus colocou em mim, seja colocado em cada escolhido de Deus. E você opere e fala a palavra para a vida eterna, e você poderá ser um criador também. E que a terceira etapa se estenda a todo escolhido e escolhida de Deus neste tempo. E Deus, através de você, reflete a vida de Deus e fale a criação, tanto para seus familiares como para a sua vida também. E que você seja uma pessoa útil nesta terceira etapa. Virão tempos difíceis, eu já repeti. Mas com Deus do nosso lado, esqueça das histórias chinesas, dos contos chineses. Aí ninguém poderá nos dar um golpe, que possa nos derrubar. Venceremos tudo, todas as coisas as venceremos, mesmo que seja raspando no final, mas você vai chegar. Jacó chegou manco, saiu todo torto, chegou todo torto, mas com a bênção de Deus. Ou seja, que se você chegar raspando e com alguns ferimentos, mas você chegará à meta que já está profetizada para você. Não tem quem impeça você chegar à meta e ser transformado. Assim que não escute incredulidade. Escuta a pessoa que divulgam vida eterna. Ah, esses são dos meus? Esses são dos meus. Por quê? Porque ele está ajudando você também
Porque está ajudando você a caminhar no caminho de Deus e está te infundindo, te dando vida. Bem, os escolhidos criando vida eterna. Que palavra tão tremenda. Essas são palavras de peso. Os escolhidos criando vida eterna. Quem são esses escolhidos? Nós e todos que estão conectados também. É a igreja noiva nesse tempo, a qual tem esse poder. Fé para usar esse poder. E o único que podemos dizer a Deus, Deus dos céus e da terra, aumenta a minha fé, me aumenta a fé para usar esse poder que foi colocado, que colocou à disposição da noiva, aumenta-me a fé para usar o teu poder nesta terceira etapa, que Deus os abençoe e os guarde. E até agorinha, às 10 da manhã, são as 8? Às 8 dizemos aqui. Às 8, assim que estamos tirando o tempo dos filhotinhos, que é hora de aula. Esses estudos bíblicos das crianças são bons. Bom, aí está divulgando as aulas bíblicas, das aulas bíblicas também para os irmãos das denominações. E eles vejam, falam assim, não saiu mais uma aula? E estão estudando das aulas bíblicas das crianças. E também estão pedindo os tomos. Logo vamos preparar um videozinho de como está indo essa obra. Dos irmãos das denominações que estão recebendo a mensagem. Assim, nessa forma simples. Vamos ver se já tínhamos preparado para esses dias e vamos colocar para ver como Deus está operando de uma forma simples e que vemos promessas na página 10A, creio que é o parágrafo 99, que diz, quando esse mundo denominacional comece a ver a mensagem, essa é a hora exata da sua vinda. Aí Deus estaria realizando completamente a obra e o ministério do sétimo selo no meio da igreja. Bem, Deus os abençoe e os guarde até agorinha, às 10, se Deus quiser. Que Deus os guarde e os abençoe. Amém. Se a gente continuar falando, não tem onde parar. Isso é o que ele dizia. Que a gente não acha onde parar. Vê, é o próprio Espírito. O Espírito de Deus que opera está falando a seu povo na forma que ele sempre fez de era em era, através de um instrumento. E a gente poderá dizer, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Se essa é a forma, essa é a maneira que Deus tem feito. E a gente não pode se esconder e nem fazer nada que não esteja conforme a palavra. Se ele prometeu que os ministérios de Moisés e Elias estariam em uma grande capa catedral, o que você quer que eu faça? Se fosse em você, o que você faria? Você realizaria o programa que ele estaria lhe dizendo que faça. E se moverá a favor do que ele diga que você faça. Bom, então deixa que Deus cumpra nessa pessoa o que ele disse que faria no cumprimento da visão da capa, trazer a fé do rapto para preparar a igreja noiva para ser transformada e raptada. E isso é o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer outra coisa. E na forma e na maneira que ele já tinha programado. Ele dá seu dom, seu estilo, sua natureza. Ele faz com que o homem da hora pegue, junte as pessoas da hora. E as pessoas da hora estão aqui. E em toda a América Latina também. Tem estado sendo preparado esse povo que não verá morte. E os que terão que ir, pois, Deus já tem em seu programa que iriam. E é por pouquinho tempo, logo ou voltaremos a vê-los aqui novamente. Quando? Vão estar por aí, ou estará caminhando no meio de vocês, entre vocês, e você dirá, olha, estão chegando pessoas novas. Esse parece com meu papai, minha tia, ou com aquele irmão que partiu. Júlio já vai ter o dedo direito. Eu creio primeiro que você vai olhar é o dedo, para ver se ele já tem o dedo, para ver se você é o Júlio. Ou Humberto,
que também tinha suas coisas. E quando vejamos o nosso irmão William também, ele sim, nós vamos recordar rápido. Porque quando ele me mandou colocar a foto ali em Monte Rey, nós tínhamos conversado no escritório, ele disse, fotografa com a câmera e eu vou falar de quando eu era jovem. Então você coloca ela ali e veja, nós não imaginava naquele momento que era porque ele ia partir. E estava falando, mostrando como ele seria quando viesse. Para que quando nós ouvíssemos, nós ouviríamos assim, jovenzinho. E na forma que colocamos lá, e depois eu ia tirar, mas ele percebeu e disse, não tire, deixa aí. Se lembra dessa mensagem? Ele disse, deixa ela aí até eu terminar. E aí os irmãos viram por um momentinho. Agora sim, nós veremos a ele quando voltar. E recordem que o anjo desceu com o irmão Branham, e isso fala de ressurreição. Mas ele fala tudo ali de uma forma resumida. Porque o povo não verá ou não saberá desde quando estaria com esse ministério ali. Ou seja, que o primeiro que verá, você sabe quem é. E bem, coisas que a gente, como humano, não que a gente seja desses, eu ia falar ou dizer as coisas, porque às vezes a gente sai para a gente compartilhar tudo. E eu espero que Deus ajude a não ter que falar coisas que possa causar alguma dificuldade. E, irmão Miguel, me desculpa, eu vou dar um pequeno exemplo. Veja, Miguel me disse, Miguel já pode falar assim, é melhor eu já ter ido. Em uma ocasião, o irmão William nos disse, olha, isso é assim, mas não vá dizer. Fica calado, fica entre nós e não diga a ninguém. Ah, está bem. O irmão Miguel na reunião de ministro disse, eu vou dizer algo, mas vocês não falam para ninguém. Isso é algo que o ser humano, algo assim mais ou menos foi. O ser humano, quando a gente tem algo que é para bênção, a gente tenta dizer para compartilhar essas bênçãos, para que saibam, para que as demais pessoas saibam. Mas tem coisas que vão estar acontecendo que somente esse instrumento sabe. Porque essa pessoa, quando entrou e saiu, não sabia o que aconteceu. E nem sequer soube que a pessoa que entrou soube dizer o que aconteceu. Não soube nada. É como se tivesse dado um resetado. Entrou e saiu. Bom, eu sabia que eu estava doente, 20 anos de cama, e agora estou bem. O de muleta também, vê assim esse testemunho que dá, vê? Ou seja, que são coisas que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo ali. Como também não conhecem coisas que antes esteve acontecendo aí nesse quartinho. E também a pessoa não sabe o que acontece no quarto do seu coração. As outras pessoas não sabem, as demais pessoas, é só você aí. Ou seja, é Deus e seu programa. Bom, Deus os abençoe e os guarde. E até agora às 10 para tomar o café da manhã. Que Deus os abençoe e os guarde. E nos veremos às 10. Nos veremos, se Deus quiser. Até logo.